Oi, prazer, sou Faze e sério, eu queria muito que esse vídeo fosse de produção, mas não é, porque eu simplesmente perdi todo o arquivo da produção desse short em crochê. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e me seguir nas outras redes sociais, todas são o mesmo arroba. E sério, me segue lá porque eu sempre tô postando trend, vídeo, dicas e principalmente atualizações dos projetos. Aqui eu sempre solto um mini vlog de cada projeto que eu fiz e que eu tenho, mas esse em específico eu perdi toda a gravação desse projeto, mas eu venho aqui explicar como eu fiz esse short em crochê. E sim, a ideia principal desse projeto era fazer 2 quadradinhos da vovó, juntar eles, mais o elástico do short, vamos se dizer o elástico porque eu esqueci o nome. E pronto, o short já estava feito, mas teve um pequeno porém que, sério, fez eu ter totalmente outro rumo desse projeto, que foi, eu quis fazer um lado azul e um lado vermelho. E sério, deu até certo. Eu denominei como fogo e água, mas teve um pequeno porém. Basicamente, a linha acabou no meio do projeto, porque esses 2 quadradinhos da vovó que eu já tinha, sim, eu já tinha, são feitos de restos de linha. Então o que eu pensei? Eu já tenho esses 2 quadradinhos da vovó feito, então eu vou pegar eles, juntar eles e fazer um short, e vai ser rapidinho, pensando eu, óbvio. Mas quando eu fui ver na prática, os 2 quadradinhos estavam muito pequeno para o meu corpo. E então o que eu pensei? Eu preciso estar aumentando esse quadradinho. Mas quando eu fui ver, a minha linha já tinha acabado. E eu pensei, vou estar fazendo quadradinhos pequenos da vovó e vou estar juntando eles para dar o tamanho que eu quero em cada coxa. E adivinha? Eu fiz alguns quadradinhos e simplesmente perdi. Pois é, eu perdi os quadradinhos da vovó e tive que pensar em outra estratégia, porque a minha linha vermelha acabou e a minha linha azul acabou. Então o que eu pensei? Eu tenho um verde aqui, então esse verde eu vou colocar no vermelho, e tenho esse roxo, mas essa linha roxa ela era um pouco mais fina, na verdade as duas linhas, o roxo e o verde, então eu tive que fazer com linhas duplas. E quase esqueci de dizer, todo esse projeto foi feito com a agulha 2,5 e as linhas que eu usei foi da numeração número 4, porque a linha que eu usei para fazer os quadradinhos em crochê são restos de linha, então eu não tenho nenhuma noção de marca, grossura. Então eu improvisei e peguei esse verde e roxo usando com fio duplo. Assim eles ficaram mais grossos e ficaram na grossura que eu queria. Então vamos se dizer que todo esse projeto foi feito com linha número 4 e agulha 2,5. E continuando falando sobre o projeto, o que eu pensei depois que eu perdi todos os quadradinhos que eu fiz? Eu peguei e pensei, vou estar fazendo um paralelepípedo para cada coxa ficar no tamanho que eu quero, que foi, eu medi exatamente o meu short em crochê com esse short aqui, e cada coxa desse short tem 60 cm. Então o que eu pensei? Eu vou estar deixando levemente parecido, porque eu sei que o crochê vai ter outro caimento desse short verde. Então o que eu pensei? Fazendo um pouquinho maior, mas teve outro porém. O quadradinho azul ficou levemente menor do que o quadradinho vermelho. Então o que eu pensei? Eu vou ter que estar ganhando CM nesse quadradinho azul. Então o que eu pensei? Eu vou estar fazendo acabamento nas laterais desse quadradinho. Então o que eu fiz? Como o quadradinho estava grande, eu fiz acabamento toda na lateral dele com pontos meio alto para mim tá ganhando centímetro. Quadradinho vermelho, eu fiz acabamento de ponto baixíssimo com a linha verde. Sério, fazendo esse tipo de acabamento fica muito mais fácil de você estar costurando a sua peça. E sério, foi bem rápido para mim estar costurando ela. Então, os 2 quadradinhos ficaram com 40 cm. Vou logo arredondar porque um ficou com
42 e outro ficou com 41. O que eu pensei? Vou estar fazendo os paralelepípedos com o resto desses cm. E cada paralelepípedo ficou com 20 cm de largura. E sério, foi bem rápido de fazer, mas infelizmente eu fiz um detalhe que, sério, na minha mente ia ficar, nossa, muito lindo, mas na verdade ficou esse pequeno detalhe aqui que, sério, eu não curti muito, mas eu deixei porque tava já com pouca linha. E quando eu fui ver, eu não fiz na parte roxa, então ficou só com esse efeito na parte verde. Gostei até um pouco desse detalhe, mas eu não consegui estar fazendo na parte roxa, então foi daí que eu não gostei. E fiz o acabamento nos paralelepípedos em ponto baixíssimos e, sério, eu costurei todo esse short com a agulha de tapete. E, sério, se você é da equipe que faz crochê apenas com a agulha de crochê até costura, vai para a equipe que faz crochê e faz a costura agulha de tapeceiro, porque sério, é muito rápido. E no final do projeto eu fiz o elástico do short com ponto alto, pegando uma argolinha de cima para ficar com esse efeito. E sério, foi bem rápido de se fazer. E para deixar um destaque a mais, eu fiz na parte azul barra roxo, eu fiz com roxo, e no lado vermelho eu fiz com verde. E sério, esse short foi todo feito com restos de linha, e a única linha que foi comprada nesse short foi a linha roxa e essa linha cabaré, que é essa linha aqui de duas cores. Mesma linha que eu fiz o kimono em crochê. Se você não viu o tutorial desse kimono, eu vou deixar aqui no card aqui em cima para você ver. E esse foi o meu primeiro short em crochê. E sério, essa experiência de fazer esse short foi muito bom. E eu quase esqueci, o cm que eu fiz, o elástico do short foi 80 cm. E sério, ainda ficou um pouco frouxo no meu corpo. Então eu improvisei como sempre e fiz esse acabamento aqui, que foi basicamente um elástico que dá pra amarrar na frente do short, pegando na lateral dos ponto alto. E sério, acaba por aqui. Esse vídeo vai ter uma parte 2 que eu ainda vou estar forrando esse short e fazendo bolsos nele, só que eu não vou estar fazendo agora porque eu tenho outros projetos em mente. E sério, esse short ficou muito lindo. E se você gostou dessa explicação, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e me seguir nas outras redes sociais. Todas são o mesmo @. E beijo!